a gente, olha aí, o programa, toda essa programação de hoje, eu, sinceramente, eu dei tanto duro em casa para organizar as coisas que estavam super desorganizadas, que, mas acabou, né? Aí eu fui pego de surpresa, mas, sei lá, a gente quando o soldado tem, como diz no Exército, Marinha, Aeronáutica e tudo, né? Soldado tem que estar sempre pronto para a guerra, não é isso? E na própria Bíblia fala isso. Soldado tem que estar sempre preparado, né? Então, revestível de toda a armadura de Deus. Vou mandar uma música, que esse cara, até o seu Queiroz, né, que mora lá no Roseral 2, ele está com quase 90 anos, 98 anos, mas ele tem uma consciência também, trabalhou um bocado aqui em Friburgo, e ele dirigia a parte artística lá de fora, onde tem aquela fábrica antiga Ipu, né? Ali. Ele que organizava a parte artística, e ele foi um homem muito dedicado à música também, tudo. Não era músico não, mas ele se dedicava, ajudava muitas pessoas. E hoje está com 98 anos, aí anda lá bem, tá bem mesmo, ó. Tá bem melhor do que eu, pelo menos não reclama, né? Eu não estou reclamando, mas que a gente sente, tem que dizer a verdade, né? Então, aí ele esteve com Noel Rosa também. Eu cheguei a acompanhar alguns lugares, poucos lugares, porque ele faleceu cedo, doença, né? Fraqueza, muita fraqueza, porque noite de sono perdida, bebida, tudo isso aí acaba, né? Vai aniquilando a pessoa, né? Então, aí ele fez essa música aqui, que é uma das músicas lindas, né? Nosso amor que eu não esqueço e que teve o seu começo numa festa de São João. Morre hoje sem foguete, sem retrato, sem bilhete, sem luar e sem violão. Perto de você me calo, tudo penso e nada falo. Tenho medo de errar. Quero seu beijo, pois meu último desejo você não pode negar. Se alguma pessoa amiga pedir que você me diga se você me quer ou não, diga que você me adora, que você lamenta e chora a nossa separação. E as pessoas que eu detesto, diga sempre que eu não presto, que o meu lar é um botequim, que eu arruinei sua vida, que eu não mereço a comida que você pagou pra mim. Nosso amor que eu não
esqueço e que teve o seu começo numa festa de São João. Morre hoje sem foguete, sem retrato, perdão, sem retrato e sem bilhete, sem luar e sem violão. Perto de você me calo, tudo penso e nada falo. Tenho medo de errar. Perto de você me calo, tudo penso e nada falo. Tenho medo de chorar. Nunca mais quero seu beijo, pois seu último, meu último também, beijo. Você não pode negar. Se alguma, por acaso, pessoa amiga pedir que você me diga se você me quer ou não, diga que meu peito me pede, você detesta, que você lamenta e chora. Claro que todo mundo se separa, a nossa separação. Se as pessoas que eu detesto digam sempre que eu não presto, que o meu lar é um botequim, transforma ele numa igreja, ou numa congregação, ou numa casa de oração. Aí dá certo. Que eu não mereço comida, não mereço nada que você deixou pra mim, que eu não mereço a comida que você deixou pra mim. Vê se tá aqui. Esse violão é doido. Esse maluco, só pode ser maluco esse violão. Não é possível. Patrick, você tá aí? Aí tá barbudo. Você tá barbicha? Virou barbicha? Até que enfim. Até que essa música aí melhorou um pouquinho, né? Mas as outras, eu vou te contar. Mas tava um negócio muito sério. Por que tem outra aqui? Deixa eu ver agora, deixa eu caçar a música. Porque já passou. Essa aqui. Esse louvor aqui até que é bonito, mas é muito triste, né? Já tivemos uma música tão triste de separação. Separou. Pra que se separou, né? Chuva de prata, a outra diz vem com chuva de prata. Sai pra lá, papel. O papel, vai pra lá. Você já separou, pra que você quer vir aqui fazer o quê? Já separou, vamos embora, pode ir embora. Pois é, muito bem. Que pena que hoje eu esqueci de trazer as mensagens, mas, meu Deus, como é que eu estou ficando velho? Eu acho que eu estou ficando velho e mal acabado. Ô, Patrick, sabe o que no outro dia eu estava no programa do Oswaldinho? Eu fiquei maravilhado, rapaz. Uma moça linda, mas muito bonita, eu me esqueço o nome dela, ela falou o nome, mas na hora eu não... Ela perguntou assim, vem cá, ô Hugo, você passa como é o nome aquele negócio? Formol no rosto. Que isso, ô menina? Formol? Passava formol no rosto? Meu Deus do céu, eu me lembro de formol. Uma vez, eu estava de serviço no hospital, lá no Estácio, né? A rapaziada sabe qual é. A rapaziada
Aí, ó, eu não servi nem para bucha de canhão, duas vezes que eu fui servir. Primeiro servi aeronáutica, não servi para bucha de canhão, depois eu queria entrar pro bombeiro, o bombeiro não, você vai incendiar tudo. Os bombeiros, não, você não pode entrar para cá, você é maluco, rapaz. Se você entrar para cá, em vez de você jogar água, vai jogar fogo no fogo, aí você vai ficar com fogo no fogo. Né, seu Patrick? Ô, Patrick, você com isso aí, você tá me animando mesmo. Só você mesmo, que o Endo fica muito triste ali, coitado, né? Mas ele ensina ele isso aí, que é para ele aprender a animar a pessoa. Porque eu fico desanimado, aí fico xoxo. Quando a pessoa já está com 87 anos, aí começa aí meu filho, já estou vendo. Antigamente, com 87 anos, o cara, eu não estou aguentando nem andar. Andar para ganhar tentei. Epa, aí não. Ele fez um sinal assim, você está assim ou como é que você está? É isso aí. Então, ó, aí o que eu estava falando sobre esse negócio? Aí, resultado, tinha um tal de Palhares inverterado. Sabe o que é isso, Patrícia? É o cara que não resiste. É um vício que já dominou ele. Ele tinha barriga d'água, tinha uma porção de coisa. Estava todo cheio, né? Cheio de coisa, né? Esquisita. Aí, um dia, eu entrei de serviço. Eu queria fazer o curso de enfermagem. Já pensou? Eu como enfermeiro, tomo uma injeção de insulina. Pum! Patrick fechou até os olhos. Eu ia dar injeção de insulina nas pessoas, rapaz, não pode. Tem que dar injeção de morfina. É morfina? Morfina é pior? É pior. Aí, ai meu Deus, eu ia matar todo mundo. Não pode. Não pode nem morfina, nem insulina, nem penicilina, nem truxina, nem nada, né? Aí, então, o que eu vou fazer? Viu como eu não sirvo nem pra nada mesmo, não sirvo. Só servi pra tocar esse negócio aqui. Isso aqui. Que coisa triste, não sei fazer outra coisa, não sei tocar muito mal, cantar mal e enganar as pessoas, aí fica fazendo coisa errada aqui. Aí, não é isso, Patrick, apareceu na hora. Com esse negócio que você faz, esses negócios aí, me animou. Você fez com que eu revivesse. Eu estava morto e nasci de novo. Deus está te usando. Poderosamente. Não, esse aí Deus não usa isso não. Não, ele usa assim. Muito bem, pois é. Aí o que aconteceu? Ué, ali está fechado? Fecharam ali? Não fecharam não? Então está aberto. Então, aí resultado. O cara, de repente, eu estava almoçando, olha que maravilha, gente. Um bife acebolado. Ai. Um bife acebolado na hora do almoço. Eu entrando no primeiro serviço meu. Eu doido para dar uma injeção no cara. Eu não sabia que ele tinha morrido, não. Daqui a pouco chegou o enfermeiro. Porque naquela época era assim. Não é, hoje. Tem que ser assim, né? Não, o Guinho. Não, o Guinho é uma ova. Eu não sou o Guinho, eu sou o Gão. O Gão. Aqui. Aí. Você deixou o Palhares, é Palhares o nome dele, lá na... Ué, por que ele morreu empalhado? tava com um monte de palha. Aí o Palhares está lá na pedra lá. Sabe qual era o esquema que todo mundo dizia assim? Ih, rapaz, Zé Maria para ter um... Zé Maria está lá na pedra, mas não era Zé Maria nada, era o Palhares. Aí resultado, na hora do almoço, rapaz, eu comendo um bife acebolado, aquele bifão desse tamanho assim. Que delícia. Aí eu digo, mas eu vou querer fazer o curso de enfermagem, né? Para ser enfermeiro, Calcula eu como enfermeiro. Meu Deus do céu. Desconjuro, graças a Deus que Deus não deixou ser. Aí, resultado, o Patrick tapou até o rosto, horrorizado. Aí, eu queria fazer o curso de enfermagem, então eu vou ter que encarar, né? Aí o enfermeiro disse assim, tá aqui o vidro de formol, né? Vai lá e vamos botar uma mangueira. Vamos botar uma mangueira. Uma mangueira. Um tanque de álcool, rapaz. Pensou? Ele engoliu um tanque de álcool. Aí, então, bota a mangueira. Primeiro deixa o bombeiro botar a mangueira lá, ou o enfermeiro, bota a mangueira lá para tirar aquele tanque de álcool que está dentro dele. Aí depois você vai lá e eu tinha já comido a metade do prato de bife acebolado, meu Deus. Metade, eu doido para comer aquilo.
Eu fiquei de um jeito que se eu tivesse comido na frente dele, eu comeria. Eu mandava aquele prato, porque eu nunca tive nojo de nada. Não. Também careca da barra pesada. Olha só. Aí, bem, eu já estou na guerra. Guerra é guerra, meu filho. Aí, já que tá, deixa ficar, né? Mas nessa situação do palhaço lá, né? Aí eu fui lá, peguei aquele álcool que formou, mas é forte pra caramba. Rapaz, aí a enfermeira, se vira, que o enfermeiro foi sabido, era ele que tinha que fazer, aí jogou a bomba na minha mão. Aí tive que fazer tamponamento. Você sabe o que é tamponamento, Patrick? Não sabe não? Não vou falar porque é coisa pesada. Mas calcula, você que está ouvindo aí, eu não vou querer quebrar a audiência da nossa emissora, porque essa emissora está com uma liderança muito grande e eu amo muito essa emissora aqui, porque foi ela que está me dando a maior oportunidade de eu poder falar até coisa feia aqui, cantar mal, tocar mal, fazer tudo errado aqui. Mas está dando audiência. A maior audiência é essa, que hoje o pessoal quer novidade, mesmo errado, mas tá bom, o mundo está mudado, está tudo mudado, está tudo mudando, está tudo mudando. Tá tudo mudando, está melhorando, Será que está melhorando? Sempre melhorando no Senhor. Eu tô bom de agudo? Tá bom, seu Patrick fez assim. Seu Patrick não é Patrick, é um rapaz novo. Tem que ficar aqui por causa da marca, senão o André me bate. Que o André falou assim, tem que ficar aí no meio. Ele fala assim comigo, aí eu fico com medo, né? Mas Jesus disse assim, não temas que sou contigo, estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos, tá bom? É por isso que eu não tenho medo. Pode gritar que eu vou continuar aqui. É porque é aqui que eu tenho que continuar mesmo. Eu estava aqui, não pode ficar aqui, então eu fico aqui. Não pode ficar aqui, tem que ficar aqui. É aqui. Aí, resultado, o pobre do palhaço já estava lá, coitado, ele agora já foi, descansou, né? Aí tiraram aquele tanque de álcool que estava dentro dele, né? Rapaz, mas estava um perfume Origan de Merdi. É o maior perfume que existe, né? Conhece esse perfume? É muito, muito gostoso, velho. Aí, estava lá o morto falecido. Aí eu passei aquele formol, ai meu Deus, mas de vez em quando veio a barriga fazer assim. Eu só dizia ainda bem que eu não falava o resto, senão eu ia botar aquele bife acebolado, né? Ia esquecer de comer. Rapaz, aí quando eu acabei, ai meu Deus, saí de lá, mas botei ele bonito, rapaz. Fiz tamponamento. Tamponamento é quando você vê que quando morre as pessoas, eles botam algodão dentro do nariz, que é porque vai dessorar a água, né? Dessorar água aí, viu? Palavra bonita, viu? Viu como é que saiu coisa bonita? Aí tinha que, então, bota aquilo em todos os buracos do ouvido. O resto você já sabe, né, Patrícia? Não sabe, não? Nunca estudou essa parte, não? Isso faz parte da anatomia. Procure estudar anatomia que você vai entender o que é. Tamponamento, tem que fazer, né? Aí então o resultado, completei tudo que tinha que completar, de vez em quando eu fazia só saía mas não saía não, porque eu estava me controlando. Eu vou fazer o curso de enfermagem. Aí saí de lá, ai que alívio, que alívio. Aí saí, fui lá para cima. Aí o bifinho estava lá, o bife acebolado, opa, vou acabar de comer. Mandei para dentro. Eu nunca tive nojo, não. Se estiver fazendo limpeza de fossa, eu como ali pertinho, ali, não tem medo nenhum. Também já encarei tanta coisa, né? Servente de hospital, limpava defunto, né? Fazia tudo isso aí, eu vou ter medo de quê? Nojo de quê? Eu já nasci assim mesmo, nasci doido, nasci pirado, sei lá. Sem pai, sem mãe, já era para você ficar sozinho mesmo. Porque, aí não vejo, Andira teve que fazer tudo lá em casa, minha esposa, coitadinha, sofrendo. E o burro aqui ainda falando, você está errado isso aí. Errado nada, estava certo. Viu como é que é? É por isso que meu casamento está com 49 anos. Mas tem hora que dá vontade de sair voando no helicóptero ou no avião a jato, porque ela não é fácil não. Mas é coitadinha. Mas, panela velha é que faz comida boa. Panela velha é que faz comida boa. Mas ninguém tasca não, porque ela é minha, hein? Vamos lá. Não é mole, Dona Jandira.
que ainda não deu, pira. Acabou o programa, não? Ainda falta um? Mas já, esse aí já acabou? Ai, que alívio. Tudo que tem fôlego, respire. Uma beijoca bem grande para vocês todos. Olha, quarta-feira, toda quarta-feira, às 15 para as 10 da noite, você liga o canal 14 para você ver essa coisa que está aqui, que sou eu. E, ô, Patrick, tem que ser agora você, porque você me animou. Eu estava no desespero de causa. Ia pedir até o Marconi para defender minha causa, que eu estava em desespero de causa. Não é de calça, não, é de causa. Entendeu? Tá bom? Patrick, muito obrigado. Patrick, muito obrigado. Wendel, muito obrigado a todos daqui da TV, canal Nova TV, que sempre nova, sempre renovando, sempre renovando e melhorando no Senhor. Aqui, com certeza. Ô, Oswaldinho, me desculpe, mas hoje eu perdi a estribeira. Oswaldinho, uma beijoca para você. Obrigado pela oportunidade que você me deu no seu programa e eu pude cantar aquele louvor. No princípio era o verbo. Não, acabou o programa. No próximo programa eu vou cantar isso aí, vou repetir, tá bom? Tá bom, seu Patrick? Senhor, seu Patrick. Muito obrigado pela oportunidade que o senhor me... Ai, não tira não, que senão vai espantar todo mundo. Não se esqueça, use formol. Não para beber. Se você beber, aí já era, já foi. Aí vai virar aquele negócio que eu sempre gostei de limpar. Limpava com a naturalidade. Ué, eu limpava um carro, por que eu não posso limpar o dito cujo lá? Tá bom. Ó, beijoca para todo mundo aí. Tchau, tchau, bobina.